Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciarmos, solicito atenção para alguns avisos. Estamos em uma plataforma online, onde só os palestrantes possuem um vídeo e áudio liberado. Para os participantes, esses dois recursos que estão bloqueados. Então, para realizarem as perguntas, é necessário enviar pelo QIA disponível na barra inferior da tela de vocês. Lembrando, quando for enviar a pergunta, coloque seu nome, instituição e cidade. Perguntas anônimas não serão respondidas. Quando fechar a janela da reunião, ao final do evento aparecerá uma mensagem e embaixo um botão de continuar. Clique nele para serem direcionados para a nossa pesquisa de satisfação. Solicitamos que todos preencham. Este encontro conta com o patrocínio de Projeto Moderna, Compartilha, Uno Educação e Educate. Vamos começar a programação do nosso encontro com a palestra do professor Antônio Ternes. O professor Antônio é graduado em Administração, mestre em Engenharia de Produção e especialista em Administração Financeira. Também preside o Fórum das Faculdades Comunitárias, o FORCOM, e é diretor das Faculdades Integradas Machado de Assis. Ele irá falar sobre princípios de gestão financeira para tempos de crise. Agora eu passo a palavra para o presidente do Cinep-RS, Bruno Eidrich, para dar as boas-vindas a todos. Boa tarde a todos, é um prazer recebê-los nesse nosso tradicional espaço de toda a sexta-feira, às 14 horas, né? Um espaço que o Cinep criou, então já temos esse compromisso assumido com os nossos associados de toda sexta-feira poder trazer informações importantes. Já falamos sobre educação básica, já falamos sobre protocolos, já falamos sobre ensino superior. E hoje a ideia é poder trazer para o nosso associado uma questão muito importante que diz respeito à sustentabilidade das nossas instituições. Não tem dúvida de que a questão pedagógica é muito importante, mas a questão financeira não pode ser esquecida, não pode ser deixada de lado. Então, por isso que o Cinep se preocupou e nessa sexta nós estamos trazendo dois especialistas, né, para que a gente possa abordar esse tema tão importante para as nossas instituições. Tenho certeza que vocês ficarão muito bem com o professor Antônio e com a professora Tatiane hoje à tarde, e mais tarde também o Iron virá para poder fazer a mediação daquelas perguntas que chegam, que são tão importantes nesse momento de interação. O Cinep está sempre atento a tudo que está acontecendo, e como houve pedido dos nossos associados para que fosse feita uma palestra abordando esse tema, por isso que nessa sexta nós estamos tratando dessa questão que envolve a sustentabilidade das nossas instituições. Eu quero fazer só um pequeno parênteses nesse nosso evento, sempre lembrando, né, que o Cinep lançou um projeto que é a Carreata da Saudade, né, que trata, que tem a ideia de propiciar que os nossos alunos tenham um contato visual, lembrando, não contato físico, com os nossos professores, né? Esse evento, o Cinep indica que ele seja feito na próxima semana, do dia 15 até o dia 20, sempre lembrando o cuidado de não termos aglomeração, os professores ficarem a uma distância segura um dos outros, né? E que os alunos possam passar de carro com os seus pais, os seus responsáveis, né, e possam abanar, ver os seus professores, sempre cuidando da questão da aglomeração, distância segura, e que os professores sejam convidados a vir à escola nesse dia, que eles, a princípio, teriam aula também. Então, nós só estamos fazendo hoje uma pesquisa bem rápida, já está na tela aí, né? E nós queríamos saber se as instituições elas vão aderir, se elas não vão aderir, se ainda não decidiram e se desconhecem a campanha. Então, enquanto eu termino essa minha fala, seria muito importante que vocês pudessem responder essa pergunta, até porque a imprensa ela tem perguntado para o Cinep, e é muito importante porque, às vezes, regionalmente, né, isso dá alguma repercussão para a escola. Eu acho que todos os nossos alunos estão com saudades do nosso contato, então a ideia é que, sempre lembrando, sem contato físico, né, aquelas escolas que têm, aquelas instituições de ensino superior que têm essa possibilidade, que os professores fiquem na frente do prédio e os alunos possam passar de carro e dar aquele abano, enxergar o professor,
né, acreditando que, quem sabe, agora, no mês de julho, nós possamos voltar às atividades presenciais. Sempre lembrando que o Cinep tem trabalhado junto ao governo do Estado para que nós possamos ter a volta das atividades presenciais agora no mês de julho. Mas lembrando que isso não é uma obrigação. Nós estamos solicitando para aquelas escolas que entendem que o retorno pode acontecer no mês de julho, que tenham essa liberdade de decidir voltar ou não. Não existe nenhuma imposição por parte do Cinep, dependemos, obviamente, também do que o governo do Estado vai definir em relação a esse assunto. Mas, de qualquer sorte, o assunto de hoje é sustentabilidade, é a questão econômica que nós precisamos para que nós tenhamos condições de cumprir com todos os nossos compromissos. Então, eu vou agora chamar direto de Santa Rosa, a muitos quilômetros de distância, que cada vez estão menores por nós estarmos em meio digital. Professor Antônio Ternes, é um prazer recebê-lo, é um prazer poder contar com a sua ajuda nesse momento, para que as escolas tomem as decisões mais sábias e mais importantes no que diz respeito à gestão financeira. Muito obrigado pela sua presença, e entrego uma seleta plateia para o senhor, para que o senhor possa conversar com as nossas escolas e poder dividir um pouco daquilo que o senhor tem para nos auxiliar nesse momento tão complicado e tão difícil que estamos vivendo. Muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Muito boa tarde, presidente Bruno. Agradeço muito o convite para esta conversa. Também, meu boa tarde à colega Tatiane, que vai me suceder daqui a pouco. Também a todos os amigos e colegas de instituições que estão me ouvindo e vendo neste momento, para falar, então, sobre finanças em tempos de crise. Tem um conceito de finanças que eu uso sempre como pilar para iniciar a fala, que é o conceito do Lawrence Gitman. E ele diz que finanças é a arte e a ciência de administrar fundos. Então, a palavra arte nos remete à criatividade. Nós, como decisores, como pessoas responsáveis por direcionar fundos, por aplicar fundos, podemos criar. Como criar? Buscar fontes diferenciadas e aplicar em ativos diferenciados. Conforme o mercado, conforme a realidade da organização, conforme os princípios da organização, os princípios norteadores, conforme a natureza da organização, se é com ou sem fins lucrativos, enfim. A palavra arte nos dá essa liberdade de encontrar configurações diferentes para buscar recursos e para aplicar recursos. E a administração financeira ou finanças também é ciência, porque, embora podemos ser criativos na alocação de recursos, na tomada de decisão, essa decisão ela tem que ser baseada em resultados de análises, em resultados de instrumentos financeiros que são aplicados, que são construídos a partir de dados financeiros, contábeis principalmente, das organizações. Então, uma premissa para uma boa gestão financeira é conhecer muito a fundo todas as informações, especialmente as informações contábeis da organização.
E a gestão financeira, com base nesses dados contábeis, pode fazer uso dos instrumentos científicos. E esses instrumentos vão auxiliar na tomada de decisão, da melhor decisão para alocação de recursos. Então, por isso que ela é arte e ela é ciência. Agora, por que a administração financeira ou princípios de gestão financeira em tempos de crise? Estamos vivendo uma crise causada hoje por um fenômeno, um risco, né? Um fenômeno externo que nós não temos controle. Dentro das finanças, isso é conhecido como um risco de mercado. Poderia ser uma guerra, poderia ser uma modificação drástica na política econômica, enfim, mas o que estamos vivendo hoje é um fenômeno, é um risco ao qual estão propensos todas as organizações. É um risco de mercado. Para todo empreendedor que deseja colocar o seu negócio, a sua escola, no caso, ele sabe que ao destinar recursos para esse empreendimento, ele vai estar sujeito a riscos. E o que estamos vivendo agora é uma situação de risco de mercado. E também todas as organizações, elas estão sujeitas a riscos operacionais, que são oriundos da natureza operacional das organizações. Das operações, enfim, são como estamos trabalhando com escolas, eles podem estar vinculados ao corpo docente, à tecnologia, a um novo formato de negócios, como é o caso das escolas que, por exemplo, estavam acostumadas com o ensino presencial e veem o EAD com força, então esse é um risco operacional que deve ser contornado de alguma forma e estudado. Então, todas as organizações estão sujeitas a riscos. Bom, se estamos sujeitos a riscos, uma das ferramentas da administração financeira é a ideia de minimizar os riscos. Como minimizar esses riscos causados, então, agora pelo coronavírus? É importante salientar que se há organizações que estão com problemas financeiros agora, esses problemas talvez tenham sido originados até antes da crise. Talvez existissem organizações com problemas financeiros ainda antes da crise. O problema agora, ele só se agravou. Mas qual é o instrumento financeiro usado para minimizar os riscos de enfrentamento, enfim, de crise de mercado? É o planejamento financeiro. Planejamento financeiro. É claro que nós não vamos falar aqui de soluções milagrosas, soluções imediatas para a crise. Então, a organização que estava planejada, enfim, que organizou as suas finanças com antecedência, ela certamente criou pelo menos 3 cenários para viver o período seguinte, não é? Nós pensamos dentro das finanças sempre num cenário pessimista, num cenário realista e num cenário otimista. Para quem montou esses cenários no passado, e esse planejamento foi feito em cima de uma previsão de lucros, né, foi feito em cima da demonstração de resultados, uma das demonstrações contábeis. Para quem tem esse desenho, é mais fácil suportar os efeitos da crise, porque
esse administrador, ele já pensou em um cenário de crise, ele já projetou um cenário de crise. E certamente as decisões para ultrapassar esse cenário serão mais fáceis de serem tomadas, já que o cenário de crise, o cenário pessimista, ele já foi pensado. O mesmo poderia acontecer se as coisas melhorassem muito, estaríamos vivendo um cenário otimista. Então, o primeiro instrumento para minimizar os riscos de mercado em uma situação de crise é o planejamento de resultados, ou o planejamento financeiro. E aí tem outros que são mais de curto prazo, que eles evitam o risco financeiro. O risco financeiro é o risco de você não conseguir pagar as contas, né? Que aí vem onde entra o orçamento de caixa. Bom, mas o que vivemos agora, nesse momento? Vivemos um momento em que as receitas, elas diminuíram em algumas escolas, ou se não na maioria. As receitas diminuíram, causadas porque as pessoas que pagam a mensalidade, ou os pais dos alunos, ou os alunos do ensino superior, eles estão com dificuldades, eles perderam o emprego, a receita reduziu, ou porque os alunos não têm aula, e aí há a pressão pela redução do valor da mensalidade, e aí, enfim, precisa uma negociação, mas o que está presente é que as receitas caíram na maioria das instituições. E os custos, pelo contrário, eles não caíram. E aí, o que se vive é uma situação, é um problema de liquidez. Problema de liquidez. Problema de liquidez é não conseguir saldar os compromissos, talvez de curto prazo, em dia, ou as parcelas de investimentos, enfim, de aplicações de longo prazo, que tendem a vencer nos próximos períodos. É um problema de liquidez. Esse problema de liquidez, como deverá ser solucionado? Quais as condições para solucionar um problema de liquidez como esse? Se a organização já estava passando por problemas como esse no passado, então é porque eles não foram oriundos da pandemia, mas sim de decisões que foram tomadas no passado e que não foram adequadas para a organização. Então, esses problemas de liquidez, eles podem surgir pelo descompasso entre a quitação das parcelas das fontes, que podem ser de curto ou de longo prazo, não é? Então, uma organização pode ter buscado fontes de recurso, fontes de financiamento para aplicação em ativos de circulantes ou de longo prazo que não estão sincronizadas adequadamente. O correto é o quê? O correto é buscar fontes de curto prazo para aplicar em ativos de curto prazo e que tem retorno no curto prazo. Mas, é claro que não é a maioria, mas existem situações onde o administrador busca fontes de curto prazo e aplica em ativo imobilizado, aplica em terrenos, aplica em construção, e isso acaba não retornando no tempo exigido para a quitação das parcelas e, consequentemente, traz um desajuste de caixa. Um outro problema que traz esse problema de liquidez são os descontos, a política de descontos. Muitas vezes, na tentativa de manter o aluno, manter a mensalidade, as organizações acabam promovendo essa política de descontos, e isso
sem uma proporcional redução nos custos, acaba diminuindo as receitas e, por fim, há esse descompasso entre as receitas e os pagamentos, e essa organização acaba entrando em desequilíbrio financeiro. Nesse momento de pandemia, surgem algumas oportunidades em termos de recursos que podem ser buscados, mesmo que no curto prazo, para saldar a folha e saldar principalmente a folha, agora com juros reduzidos. Aí. O Sinep, inclusive, já trouxe essas informações do passado e que podem ser utilizadas pelas organizações temporariamente para cumprir e saldar esses compromissos de curto prazo. Mas, dentro das finanças, é importante que as organizações pensem em agregar valor. As finanças, elas estão preocupadas sempre em manter ou aumentar o patrimônio da organização. Esse é um princípio, é o objetivo básico. O pior cenário é manter o patrimônio. E, de fato, dentro de organizações com fins lucrativos, se quer sempre aumentar o patrimônio, aumentar o valor que o proprietário, a riqueza do proprietário. É claro que muitas organizações são sem fins lucrativos. E como elas foram construídas, como elas nasceram, essas organizações sem fins lucrativos, na maioria? Elas nasceram com o esforço das entidades confessionais, elas nasceram com o esforço da comunidade, muitas delas, e eu conheço algumas, já trabalhei em várias, tive o meu avô, por exemplo, foi um dos fundadores de uma instituição confessional, e como elas foram constituídas? Porque, naquele momento, o Estado não estava presente, ou porque a proposta era oferecer à comunidade um modelo pedagógico diferente, baseado em princípios daquela entidade confessional, não é? Mas elas nasceram assim, com recursos das entidades confessionais ou com recursos da comunidade. Esses recursos, essas fontes, elas foram aplicadas em ativos, em prédios, em classes, enfim, em infraestrutura, foram contratados professores e a atividade operacional começa a acontecer. Então, as fontes próprias da comunidade foram aplicadas em ativos que, movimentados, trazem valor para a comunidade. Qual é esse valor que vai para a comunidade? O valor é o aluno, é a criança ou é o universitário que aprende habilidades e competências e que serão usadas depois para o seu crescimento individual e profissional, e tudo isso vai resultar depois numa melhor qualidade de vida e crescimento, bem-estar para todos. Isso, essa forma de aplicação, né, nas confessionais, ela ainda existe em alguns momentos, não é? O que eu quero dizer com isso é que antes da pandemia, em muitos casos, a atividade operacional de muitas escolas já não dava conta de quitar com os compromissos, especialmente aqueles de manutenção de ativos, pintura das escolas, ou algum laboratório, ou a quadra, enfim, as escolas, nas atividades operacionais, algumas delas, não estou falando de todas, mas é algumas que eu conheço, mesmo antes da pandemia, já tinham dificuldades para manter seus ativos a partir de suas atividades operacionais. E como elas mantinham seus ativos, e isso vai continuar sendo assim?
com promoções, com a festa, com a pizza, com a contribuição da comunidade, da mantenedora, e ela vai tapando, vai cobrindo esses desajustes e a escola vai se mantendo. Então, nesses casos, a crise, ela só agravou a situação. Ela só agravou, porque o problema financeiro, o problema operacional, ele já existia. E esse problema operacional já existia, tanto que muitas escolas já fecharam. Aqui na minha região, eu posso citar várias, né, confessionais, principalmente, fecharam porque as atividades operacionais não conseguiram, não davam conta de saldar todos os compromissos e acabaram corroendo o capital, né, corroendo o patrimônio líquido. E aí elas ficaram insustentáveis. Esse é um problema, e é um problema sério, que todas as organizações, todas as escolas têm que ter em mente. É um problema de pensar em alternativas, em metodologias que devem ser aplicadas ao aluno, não é? Nesse cliente, nesse aluno, esse serviço. Essas metodologias devem ser pensadas no sentido de agregar valor neste cliente, e esse valor tem que ser percebido por quem paga a mensalidade. Ele tem que ser percebido por quem paga a mensalidade. Se o pagador da mensalidade não perceber que o seu filho ou o aluno que está lá no ensino superior, que trabalha de dia e paga a mensalidade, ou enfim, que o pai paga a mensalidade, ele não perceber valor agregado, ele vai trocar de instituição, vai pedir desconto, não é? E aí isso vai comprometer os orçamentos. Vai comprometer os orçamentos. É importante que as organizações, as escolas, elas pensem em quais ativos elas devem aplicar seus recursos no futuro, né? Aonde é que esses recursos devem ser aplicados? Quais ativos serão capazes de agregar valor pedagógico? Isso tem que ser percebido pelo cliente. Quais ativos? Eu não sei, cada escola tem a sua natureza, tem a sua proposta, tem o seu conjunto de habilidades e competências que oferece ao mercado e deve conhecer o mercado para saber se o mercado realmente quer usufruir, quer ter aquelas habilidades e competências. Não é? É uma situação e outro fator que interfere também nos últimos anos na liquidez e na rentabilidade, são dois objetivos financeiros, é a redução do número de alunos, né? Especialmente nas escolas aqui do interior. Então, isso são perspectivas de mercado que devem estar sempre presentes na hora de tomar a decisão. Como eu vou organizar as fontes, o patrimônio, as fontes que sejam de longo prazo ou de curto prazo, e qual é a melhor forma de aplicá-las nos ativos, não é? E isso gerar valor. Se eu sou uma instituição privada com fins lucrativos, o valor gerado pelas atividades operacionais, o valor gerado por tudo aquilo que foi aplicado em ativos, ele deve ser, o retorno, então, ele deve ser superior ao custo do capital, e esse custo do capital é formado pelos juros que são pagos às fontes de terceiros e pela expectativa de ganho do proprietário, pelo custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Aonde é que esse investidor aplicaria o seu dinheiro
se não estivesse nessa escola, se não estivesse nesse empreendimento. Então, as atividades operacionais, e aí vem de novo, a projeção dos resultados, a partir de instrumentos financeiros, deve prever, na perspectiva pessimista, na realista e na otimista, e usando de todos os indicadores financeiros de liquidez, os indicadores de rentabilidade, de endividamento, de rotatividade, a partir de todos esses indicadores, se é viável ou não a manutenção ou o investimento na escola. Isso para aquele empreendedor que tem lá a sua escola com fins lucrativos. Agora, se a escola não tem fins lucrativos, se ela não tem fins lucrativos, o lucro ele é todo reinvestido nela própria. Isso não quer dizer que ela não pode, então eu não preciso ter lucro. Pelo contrário, precisa ter lucro para pelo menos, e eu já disse antes, que esse é o pior cenário na administração financeira, é quando pelo menos mantemos o patrimônio. Esse é o pior. O horrível seria diminuir o patrimônio. Então, mesmo sem fins lucrativos, temos que cuidar da rentabilidade, do retorno daquilo que está investido, para, pelo menos, manter aquilo que a entidade confessional ou que a comunidade ajudou a construir ao longo de anos. Por isso, a preocupação com as decisões operacionais. E é claro que esse momento de pandemia, ele traz uma série de incertezas para todos nós. Quais serão as melhores decisões operacionais para os próximos anos? Que tipo de metodologias vamos utilizar nos próximos anos? Aí no ensino superior, por exemplo, que agora se fala muito no híbrido, o EAD e o presencial, enfim, estão se confundindo no híbrido. É uma tendência, mas ninguém sabe ao certo como isso vai ser, não é? Como vou direcionar esses recursos que certamente surgiram em algum momento do lucro, do resultado, né? E esse é um outro cuidado que as organizações precisam ter sempre, não só em momentos de pandemia, mas o que é feito com o resultado, mesmo sendo uma entidade sem fins lucrativos. O que se faz com esse resultado? Onde ele está aplicado? Né? Normalmente se aplica na manutenção dos ativos, se aplica uma parte desses recursos em pesquisa e desenvolvimento. O que é pesquisa e desenvolvimento? É o fato de mandar um professor para um congresso, ou fazer um curso, ou se atualizar em uma nova metodologia. Isso é pesquisa e desenvolvimento. Não é? O problema é quando não acontece. E aí a organização fica à mercê do mercado, fica correndo risco e não consegue tomar decisões seguras. Tá? Então, o que fazer com o resultado? Aonde ele deve ser aplicado? Se em momentos de crise os resultados não existirem, não tem problema. Dentro das finanças, a quebra de uma organização, o fracasso de uma organização se dá por repetidos períodos sem rentabilidade ou por repetidos períodos sem liquidez. Um dos sintomas aí preocupantes das organizações é a busca sistemática por recursos de curto prazo para pagar a folha, por exemplo. Para pagar a folha. Isso, se for faz parte do negócio. Agora, se é sistemático, se isso acontece a todos os meses, se ela tem que estar buscando sistematicamente recursos para pagar a folha, tem algo errado. Não pode ser assim. Em momentos de pandemia, se a organização acaba se preocupando ainda mais e deve se preocupar ainda mais em analisar todas as contas, sejam de receitas ou sejam de despesas, não é? Para o próximo período e para o corrente. Tá? Essa deve ser uma análise
minuciosa de cada conta. Tá? Tem organizações que eu conheço, né? A gente fala muito aí, troca muitas ideias. Tem organizações que chegam a gastar 80% das suas entradas com folha de pagamento. Isso é muito preocupante. O que sobra para investimento? O que sobra para manter os ativos? O que sobra para novas tecnologias? O que sobra para novas metodologias? O que sobra para marketing? Né? Deve-se ter esse cuidado, já que as despesas com folha de pagamento, elas dificilmente conseguem ser reduzidas de forma rápida e facilmente. Né? Envolve desligamento, envolve uma reorganização geral. Então, esse é o principal gasto de uma escola, é a folha de pagamento, porque ela tem na sua natureza, na sua atividade operacional, professores, e não tem como sair disso, não é? Não tem como sair disso. Então, é o principal gasto. E é uma preocupação que deve ser constante. Então, em momentos de pandemia como esse, além da preocupação na manutenção dos ativos, do patrimônio líquido, né? E além de agregar valor a esse patrimônio líquido, e que não pode se pensar só no período de um ano, você tem que pensar na manutenção dessa escola, dessa organização por vários anos. Então, eu não posso simplesmente, agora, em um período, cortar todo o investimento em marketing, cortar todo o investimento em pesquisa, em treinamento, capacitação dos professores, porque certamente estarei comprometendo os resultados futuros. Então, é sem dúvida um cenário que merece muita preocupação pelos gestores, especialmente os gestores financeiros. E que deve, então, se uma escola não está organizada financeiramente dentro dos princípios básicos de finanças, que são as projeções de resultado, com os indicadores de liquidez, de rentabilidade, de endividamento, se uma escola não está organizada dentro do planejamento de curto prazo, que é o orçamento de caixa, onde se prevê as entradas e saídas de recursos pelo prazo até de 1 ano ou de 6 meses, enfim, depende da organização, é urgente que isso seja feito. Né? Não há, quero repetir, eu não sei como é que está o meu tempo, mas acho que já praticamente encerrou, mas para encerrar, então, e deixar aberto aqui a organização do evento, é importante que as organizações se preocupem, antes de tudo, com o planejamento financeiro, o planejamento de longo prazo e o planejamento de curto prazo. Utilizem os instrumentos financeiros. Tenham claro qual é o valor do patrimônio líquido e quanto, se for uma entidade com fins lucrativos, qual é a expectativa de resultados, como o mercado educacional está se movendo, aonde é que devem ser direcionados os recursos para que as atividades operacionais tragam o maior valor agregado possível ao cliente, que é o que sustenta a organização. Não dá para fazer de qualquer forma, não dá para pensar que uma entidade educacional vai sobreviver somente fazendo investimentos em marketing. Né? Isso não existe. É importantíssimo pensar no longo prazo, com cautela, e utilizar os instrumentos financeiros adequados. Professor Antônio, obrigada pelas contribuições. A gente retorna com o senhor depois, então, na parte ali do bate-papo com as perguntas. Antes de começarmos a segunda parte do nosso evento, vamos conferir a mensagem dos nossos 3 patrocinadores. No mundo que se reinventa todos os dias, é essencial estarmos em constante movimento para entregar a cada nova geração uma educação integral, conectada com o seu tempo.
Eu sou a Santiliana, mas pode me chamar de Moderna, Salamandra, Compartilha, Uno Educação, Sistema Farias Brito, Kepler, Richmond, Educate, Santiliana Espanhol, Crescemos, Soluções Moderna, Avalia Educacional. Estamos sempre prontos para oferecer à sua escola e para cada aluno soluções educacionais que poderão ajudar a construir verdadeiros projetos de vida. E lá no futuro, descobrimos que nossa missão valeu a pena. Então, seguindo a programação do nosso encontro, convidamos a palestrante Tatiane Pereira, que tem formação em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, é pós-graduada em Controladoria de Finanças e atualmente é controller da rede ICM de Educação e Assistência Social. Ela irá falar conosco sobre orçamento versus pandemia. Seja bem-vinda, Tatiane. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo esse pedaço de tarde com vocês. E principalmente tratando de um assunto tão difícil, né, que é a parte financeira das escolas, no momento tão difícil que a gente está vivendo. Na sequência do que o professor Antônio falou, ele colocou muito sobre as questões de instrumentos que a gente deve usar para ter essa condição financeira alinhavada, principalmente de conhecimento de toda a gestão das empresas. Então, um dos instrumentos que a gente usa é o orçamento. O orçamento traz para nós uma previsão para o próximo ano, o que vai acontecer de acordo com os cenários que a gente monta. Além deste instrumento, nós também temos o planejamento estratégico, que traz uma visão de longo prazo. E esse é extremamente essencial porque a gente precisa entender aonde a gente quer estar daqui a 10 anos. Sabemos que teremos várias situações diferentes que podem acontecer nos próximos 10 anos, mas a gente precisa ter um norteador. Nós precisamos saber aonde gostaríamos de estar daqui a 10 anos. Se a escola vai crescer, se ela vai ampliar, se ela vai reduzir, se ela vai mudar o modelo, se ela vai passar de presencial para EAD, se ela vai trocar, vai acrescentar bilíngue. Quais são as próximas tendências? Então, isso vai aparecer dentro do planejamento estratégico. Se nós temos clientes para fazer isso, se a população está aumentando ou está diminuindo, se adianta a gente aumentar a escola, se nós com o futuro teremos menos alunos, ou o inverso, deixarmos de fazer a ampliação da escola, mostrando que temos mais alunos. Então, o planejamento estratégico tem esse fim, mostrar um pouco mais a longo prazo aonde a gente vai chegar, ou aonde a gente gostaria de chegar. Mas para o curto prazo, para o período de 1 ano, a gente usa um outro instrumento chamado orçamento. Lá no orçamento, a gente compõe todas as receitas e as despesas que a empresa vai ter no próximo período. E para a gente compor isso, a gente não basta só colocar no papel, a gente precisa envolver as pessoas que conhecem a gestão e que trabalham na gestão da empresa. Então, a gente reúne direção, coordenadores, administrativos, as pessoas, pedagógico, né? As pessoas todas que participam do pensar da escola. Normalmente existe um comitê, um conjunto de pessoas que trabalha em cima deste pensar na escola. Normalmente o orçamento ele acontece ali por setembro, depende da escola, entre agosto, setembro e outubro do ano anterior, né? Então, nós agora, em agosto, setembro, a gente vai estar tratando do ano de 2021. E para muita gente vem essa questão, como é que eu vou tratar do ano de 2021, ou do próximo ano, se eu ainda não terminei o meu atual ano, né? Mas a gente tem que pensar à frente. Para isso, o planejamento estratégico também já desenhou anos que a gente está muito longe, 10 anos à frente, né? Mas ele também ajuda a gente a pensar no ano posterior, através dos investimentos definidos, né? As ampliações ou alteração, a abertura de um novo segmento, de uma nova modalidade. Então, a gente reúne essa equipe e conversa com essa equipe para que a gente possa desenhar número de alunos, que é a entrada inicial, que seriam os nossos clientes, né? Que é a nossa receita. Baseado no número de alunos, a gente está crescendo em relação ao ano atual? A gente vem crescendo em relação aos anos anteriores ou a gente está reduzindo em relação ao ano atual? Uma escola que faz um desenho em que no próximo ano está reduzindo o número de alunos, mas está solicitando um investimento de ampliação de salas, justifica-se como? Ou na próxima, pode ser que o próximo ano seja de redução, mas os posteriores sejam de ampliação. Então, são várias perguntas a se fazer, começando pela questão da receita. E ali, primeira coisa,
número de alunos. É onde a gente entra com este processo. Depois vem a segunda questão. Como é que vai ser as mensalidades? Como é que serão as mensalidades no ano seguinte? Nós vamos aumentá-las, nós vamos reduzi-las, nós vamos diminuir os descontos, os pais, o mercado econômico comporta o aumento, que tipo de aumento a gente precisa para compor os nossos custos, que tipo de aumento a gente precisa ter para compor o nosso plano de investimento. Então, a gente precisa ter um balizador em termos de reajustes para o próximo ano, porque a folha aumenta, os custos aumentam, e tem a questão do próprio investimento também. A questão da educação é uma questão que todo ano tem uma inovação, e a gente precisa acompanhar para não ficar para trás, né? E este acompanhar significa investir. Precisamos investir para acompanhar o mercado, né? E para dar aos nossos clientes inovações que estão acontecendo. E depois disso, a gente vai para a questão de custos. E aí a gente tem que olhar com um olhar bastante criterioso. Principalmente, na verdade, diz assim, ó, em época de crise, a gente precisa cuidar muito do caixa da empresa. Na verdade, a gente precisa cuidar do caixa da empresa sempre. Então, o custo é que nem unha, né, que a gente brinca. Ele cresceu, cortou. Então, a gente precisa estar sempre olhando por que os custos estão aumentando. E principalmente se eles são custos que geram receitas, ou se são custos apenas por acontecer, ou às vezes por uma questão de má gestão, e que não estão me dando entrada nenhuma receita a mais em função daqueles custos. Então, às vezes a gente tem admissão de pessoas que poderiam ser revista no sentido de outras pessoas estarem desenvolvendo o mesmo trabalho, uma readequação, uma maior produtividade, uma realocação de horários, que isso poderia gerar economias para a escola, né? Para o segmento. Então, os custos são bastante discutidos, eles são criados e bastante discutidos para a gente poder entender o quanto realmente é necessário ou não. E claro que depois de compor isso, a gente faz uma conta de mais e uma conta de menos e chega um resultado. Às vezes, o resultado não é exatamente o que a gente gostaria, e estamos falando de orçamento. Muitas vezes, no próprio orçamento, o desenho da escola, ao pensar no que a escola precisa, e a gente aceita tudo que a escola precisa para depois criticar e avaliar se realmente cabe ou não, até porque a gente não corta as ideias iniciais para poder justamente termos ideias para entender se valem a pena ou não. Por vezes a gente se depara que a ideia que se teve não tem recurso para implantá-la. Ou seja, a despesa é muito maior que a receita que a gente está prevendo ter. E, às vezes, tem uma questão de investimentos também, né? Que às vezes a gente faz investimento num ano, que daí é fora da operação, fora das despesas, mas considerado investimento, que eles demoram muito tempo para ter o retorno. Então, a gente tem a questão da operação, que envolve a receita e as despesas, e essas despesas são bastante estudadas, criticadas, conversadas, para poder entender o tamanho que realmente ela comporta dentro daquele orçamento. Além disso, ao ver o resultado final do orçamento, a gente também cria os cenários que o professor Antônio comentou. Temos o otimista, o realista e o pessimista. E na atual situação em que a gente está se deparando e vivendo hoje, nos mais sombrios sonhos, digamos assim, a gente não imaginou viver o que está se vivendo hoje. Quando a gente constrói um orçamento, realmente a gente faz um pessimista. Mas esse pessimista, normalmente, ele está ligado as questões de menos alunos, a gente faz um número X de matrículas, mas acha que poderia ter um orçamento com menos matrícula. E um positivo, né, um otimista, que seria mais matrículas. Normalmente baseado no negativo, né, no pessimista, é que a gente determina o quanto vai efetivamente sobrar para fazer investimentos. Até porque o realista, a diferença entre o pessimista e o realista, se trabalha em percentuais muito próximos, na casa do tipo 5%, 6%, 4%, 5%, 6% de diferença, que seria o número de alunos que não viriam fazer a matrícula. E a gente está se deparando hoje com percentuais muito maiores, não é questão de número de alunos, mas é questão dos descontos, que nós vamos falar mais à frente. Então, na composição desse orçamento que acontece no ano anterior, a gente faz esses cenários, e avaliando esses cenários, observa-se a sobra dos valores, que é conhecido como lucro. No caso de empresas e de escolas que não são filantrópicas, que não tem a palavra lucro colocada, mas tenha o resíduo do que sobrou, né? E a gente normalmente chama por lucro, mas nas escolas, então, que são filantrópicas, a gente chama de superávit.
elas precisam ter esse resultado positivo para que elas possam investir na questão de ampliação, de novos laboratórios, de um novo modelo, de um preparo dos professores para uma atualização. Então, são todos investimentos da questão de ampliação do negócio. Então, para isso, a gente precisa ter esse dinheiro positivo sobrando para se ter essas decisões do que fazer. Então, esses instrumentos, o orçamento, ele precisa ser feito por todas as escolas para a gente poder conhecer e tomar decisões. Então, muitas empresas, muitas escolas, nessa área que a gente está vivendo no momento, as decisões são muito difíceis, justamente pela questão da novidade. Por mais que a gente tenha mapeado em orçamento e mitigado as possibilidades de risco, que é esse o processo que a gente faz no orçamento, este não estava previsto, né? A pandemia não era nem pensada, né? Acho que ninguém pensou em viver isto. E isso pegou todo mundo de surpresa. E, na verdade, a pandemia entrou depois da revisão orçamentária, porque as escolas montam o orçamento no ano anterior e entram num processo de matrícula, justamente porque neste orçamento se avalia marketing, se avalia o que a gente pretende ter de alunos, o que a gente pretende ter do desenho do ano seguinte, no qual as escolas tomarão as suas decisões. E depois a gente entra no período de matrícula, que vai ali de outubro até março do ano seguinte, né? Até fevereiro do ano seguinte, ainda algum remanescente em março do ano seguinte. E para o ano de 2020, não foi diferente. Nós fizemos o orçamento lá em 2019, entre agosto e outubro, consolidou-se todos os valores entre novembro, se apresentou à direção, né, se avaliou tudo que poderia ser feito nas escolas, ou em rede de escolas, no caso. Quando é uma escola é mais rápido, mas quando é rede demora mais. Se tomou as decisões de investimento, e a gente sabe que no âmbito escolar os investimentos são feitos antes da receita, porque o investimento pesado ele é feito em janeiro e a gente não tem certeza dos alunos que estão se matriculando, mas a gente precisa fazer o investimento porque a gente não constrói, a gente não amplia uma sala, a gente não constrói um laboratório, a parte física a gente não faz com as crianças em sala de aula ou com os adultos na faculdade. No período letivo, a gente procura manter as coisas andando na operação, mas a parte de investimento acontece antes, em período de férias, onde as escolas, as instituições estão vazias. Então, todo investimento projetado para 2020 aconteceu entre janeiro e fevereiro. E as matrículas estavam rodando, começaram em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Fevereiro iniciando-se as aulas, se confirmando matrícula, ainda sabendo que temos a questão do carnaval, as férias de verão, muitos pais acabam matriculando os filhos só em março. Então, na verdade, a consolidação de matrículas acontece no mês de março. E esse ano de 2020, a gente fez a revisão orçamentária em março, só que antes da pandemia. No início do período, a gente já começa a ver quem matriculou, quem não matriculou, o que vai ser feito com a receita, se ela ficou menor no cenário pessimista, vamos ter que cortar algumas coisas de despesa. Se ela ficou na categoria otimista, será que a gente tem que liberar mais custos? Se eu tiver uma turma a mais, eu terei um professor a ser contratado a mais. Se eu tiver turma a menos, eu terei professores sendo desligados, que eles não precisam estar na minha folha. Então, essas coisas precisam ser feitas em março. E foram desenhadas em março, e depois do desenho, a gente se deparou com uma coisa chamada pandemia. E essa pandemia, ela veio completamente diferente de tudo que se esperava, de qualquer cenário pessimista, até porque a gente não sabe o tempo de duração desta pandemia. Então, inicialmente, se pensou em 2 meses. Então, algumas escolas ainda tiveram tempo, algumas instituições ainda tiveram tempo de revisar o seu orçamento e pensar em alguma coisa dos serviços não entregues, que já era um movimento no momento que se sabia que se eu não entrego o serviço, eu não posso cobrar. Que é a questão do contraturno, que é a questão das atividades extracurriculares. Porém, quanto tempo eu não vou entregar esse serviço? Por quanto tempo eu não terei isto na instituição? Se imaginou que em 2, 3 meses isso já estaria resolvido. Porém, nós já estamos no 3º mês de quarentena e a gente ainda não tem a decisão de quando vai voltar e não se sabe se retorna, né? E isso está se consumindo com todo mundo. Além disso, a gente fez uma previsão de número de alunos e alguns alunos da questão da educação infantil
que por algumas instituições tem desde o berçário, maternal 1, maternal 2, pré-1, pré-2, e a gente sabe que alguns berçários e maternal 1, eles não são obrigatórios. Então, com isso, muitos pais tiraram as crianças da escola. Por exemplo, na instituição que eu trabalho, nós perdemos, desde o dia 15 de março até o dia 31 de maio, a gente perdeu 145 alunos, 90% foram da educação infantil, onde os pais estão em casa, cuidando das crianças e pensam, por que eu vou pagar uma escola para o meu filho que tem 2 anos, 3 anos, se ele não está frequentando e nem o retorno, ele não tem capacidade, grande capacidade da questão online, diferente das crianças maiores ou até mesmo dos adultos. E aí a função do cuidado, do ensinar, não está acontecendo. E aí tirou-se a matrícula das crianças da escola. Então, isso a gente já sabia que iria acontecer para os serviços extras, né? Mas não se imaginou que para as matrículas ou para o normal iria se demorar tanto tempo como está acontecendo. E isso não foi previsto. A saída de alunos, efetivamente, a gente não fez a projeção. E muitas escolas já têm uma questão de rentabilidade pequena e que, na verdade, a receita é extremamente necessária para a questão da composição do custo, porque está diretamente ligado uma coisa com a outra, com um resultado muito pequeno. E instituições em que não tem um aporte de caixa e não tem uma segurança de caixa maior, estão passando por bastante dificuldade. E em função desse momento, muitos pais se juntaram, muitas instituições se juntaram e pediram para as escolas descontos. Esses descontos não foram projetados no orçamento. E esses descontos realmente trouxeram problemas de caixa para as escolas. A média de desconto, pelo menos aqui próximo em Porto Alegre, a gente vê em 20% as escolas filantrópicas concederam aos pais. Algumas outras escolas não filantrópicas, que eu também conversei um pouco, elas não estão dando esse desconto linear. Elas estão trabalhando com caso a caso. Pais que precisam do desconto, trazem, confirmam, conversam, explicam, demonstram a sua perda e a escola participa com aquilo ali. Mas algumas instituições se juntaram e fizeram um acordo, uma conversa e deram 20% de desconto para linear para todos os pais. E isso trouxe para muitas escolas um problema de liquidez, porque se eu dou 20% de desconto e eu não mexo no meu custo, da onde vai sair este valor para ser reembolsado aos pais? É da última linha. Se eu tenho 100 de receita e tenho 80 de custo, me sobrou 20. Agora, se eu passar a ter 80 de receita, porque eu dei 20% de desconto, e continuo com os mesmos 80 de custo, porque eu não mexi nisso, até como o professor Antônio falou, o maior índice de custo das escolas é a folha de pagamento. Ela não pode estar nos 70% e 80% como o exemplo que ele usou, porque sobra muito pouco para o resto, até porque tem toda a questão da manutenção da escola, investimentos e o próprio retorno. Mas ela está na casa dos 60%, 50%, 60%, 70%. Depende da casa, até 70%. E automaticamente, se eu tenho 20% de redução e eu não tenho redução em custo, a minha última linha, ela é sacrificada. E é essa última linha que a gente batalha para mantê-la, para que haja a ampliação e a continuidade da escola. Então, esses primeiros 2 meses em que a gente está trabalhando com desconto, que é maio e junho, o resultado de maio já foi bastante significativo e um pouco assustador. Muitas escolas fechando no negativo, muitas escolas fechando muito próximo de zero, coisas que nunca tinha acontecido, eram escolas que tinham uma margem, a gente não está falando de margens absurdas, mas pelo menos uma margem que dê capacidade de reaplicar o dinheiro e reinvestir na própria escola, porque, como a gente disse, para a questão das escolas sem fins lucrativos, não é a questão do dinheiro como lucro, mas sim como possibilidade de rendimento e de reinvestimento, né? Automaticamente, as escolas que não são sem fins lucrativos, mas sim com fins lucrativos, elas precisam disso, porque tem todo um processo, temos impostos, temos rentabilidade, são escolas que são vistas como
como retorno de valores, então tem exigências, são aplicações, são fundos que foram aplicados nessa empresa. Então, automaticamente, assim, ó, se eu estou aplicando um valor numa escola com fins lucrativos, ela não estiver dando o que eu preciso, eu vou buscar outro fundo que me faça esse retorno do dinheiro. Então, a gente sabe que a educação é uma coisa que sempre é necessária, né? Mas os modelos, eles estão mudando. Então, a própria questão da pandemia trouxe uma situação nova em relação à vivência de um EAD. O quanto a gente economizaria na questão do EAD, o quanto os custos seriam menores, e aí automaticamente cobranças menores, mas com rentabilidade. Então, hoje a gente está vivendo um processo onde a gente deu 20% de desconto, justamente um desconto pela questão do EAD, do suposto EAD, porém nossos custos não baixaram 20%. Os custos das escolas baixaram no máximo 5%. E esse 5% está baseado em quê? Em gasto de energia elétrica menor, em gasto de água, recursos próprios, que por contrapartida a gente tem um gasto maior em mão de obra na questão de hora extra. Os professores e coordenadores estão trabalhando em quantidade maior para poder dar conta de um processo que é novo. Então, no começo, mais volume ainda, hoje já está um pouco mais adequado, mas todo um desgaste na questão do custo. Além disso, a própria questão da pandemia nos trouxe gastos, como a gente está começando a se preparar para um retorno, um possível de retorno, mas que a gente sabe que para retornar de acordo com os protocolos que estão se anunciando, precisamos vários outros custos que não estavam no orçamento. E que vão sair da onde? De onde vai sair esses custos, considerando que a receita permanece a mesma, nós não vamos poder alterar a receita agora, não é uma venda de um produto que hoje eu vendo por 10, amanhã eu posso vender por 12. Ele é um produto que é determinado o preço para o ano inteiro, independente do que acontecer. Então, agora nós temos custos maiores com uma receita menor. Neste momento em que ainda as crianças não voltaram, que as pessoas não voltaram para suas instituições, os custos continuam os mesmos projetados. Algumas instituições abriram mão de alguns funcionários, fizeram alguns processos do governo onde puseram um contrato em suspensão, mas tem outras escolas e outras instituições que mantiveram todo o seu quadro. Deram férias, outros fizeram alguns recursos, mas tudo isso afeta a caixa. Eu posso dar férias, eu não vou ter gasto com salário, mas eu tenho caixa de desembolso das férias. Eu posso trabalhar com banco de horas, mas de qualquer forma eu tenho um salário pago. O caixa está saindo, o dinheiro está saindo. O resultado a gente até pode montar de acordo com as decisões, mas o caixa está saindo também. Então, automaticamente, neste momento, a gente tem pouco menos custos do que tínhamos antes, com uma receita bem menor. E ao retornar, e ao preparar-se para retornar, a gente passa a ter custos muito maiores. A gente vai ter espaços diferenciados, a gente vai ter que ter higienização constante, nós vamos ter que ter controles que não se tinha no sentido de contato físico e tudo mais, sem contar uma situação que ela é do risco total e que a gente não tem a dimensão do custo, que é a questão de um aluno se contaminar na escola e a gente ter depois um processo por não estar de acordo com alguma vírgula do protocolo. Ah, faltou a vírgula tal do protocolo tal, e aí a escola teve uma contaminação. E isso a gente não está nem considerando e nem cogitando os custos com esse tipo de coisa. Se nós temos uma grande quantidade de pais que não conhecem custos das escolas, que não conhecem o funcionamento das escolas, e que por muitas vezes continuam com seus salários adequados, estão pedindo redução nas escolas e participando deste movimento de redução nas escolas, imagina se acontecer alguma coisa com as crianças. Então, esses riscos a gente precisa, neste momento, mitigar e tentar entender para a tomada de decisão. Então, o orçamento todo desenhado passou por uma virada de cabeça para baixo. Então, eu tenho o orçamento desenhado, mas eu já não tenho mais os mesmos alunos, eu já tenho um desconto de 20%, eu tenho uma rentabilidade lá no pé, eu tenho investimentos que foram feitos em janeiro e fevereiro para atender o ano de 2020, que eles não vão ser pagos, porque a receita está lá embaixo.
E nós temos um outro movimento. Nós já estamos no mês de junho. Daqui a 2 meses, a gente está começando a pensar no orçamento de 2021. E aí a gente se depara. Como vai ser o orçamento de 2021? Quais informações eu vou levar para compor o orçamento de 2021? Antes, um pouquinho aqui antes de começar o treinamento, nós estávamos conversando e a gente até comentou, né? Muitas escolas hoje estão preocupadas em conseguir vencer o 2020. Como é que eu vou pensar em 2021 se eu ainda estou tentando vencer o 2020 com tudo que está acontecendo? Principalmente por acontecer coisas que a gente não tinha a dimensão. Por mais que a gente tivesse mitigado riscos, esse risco não nos passou. Como o professor Antônio falou, a gente sempre, em caso de empresas, a gente tem variação de dólar, a gente tem risco de matéria-prima, na questão de educação a gente tem a questão do menos matrículas ou mais matrículas. Então, assim, tem vários riscos que a gente consegue mitigar. Agora, o que aconteceu neste momento, a gente não conseguiu dimensioná-lo, e ele foi de um percentual de participação tão grande, e como eu disse, normalmente o orçamento pessimista, ele dá nos 5% a menos, e nós estamos falando de 20% a menos. Então, ele furou todo e qualquer orçamento. E hoje, neste momento, as decisões precisam ser tomadas mais do que nunca, baseado em como eu quero estar e de que forma que eu vou estar. Eu preciso revisar custo a todo momento, eu preciso cuidar do caixa a todo momento, eu preciso avaliar como está, até porque tem muitas escolas, muitas instituições que não têm fundo próprio, automaticamente estão indo buscar recursos de empréstimos. Por quanto tempo ela consegue suportar, mantendo-se com capital de terceiros? Aos juros menores que nós estamos trabalhando, mas mesmo assim são juros ainda acima do que a própria instituição conseguiria fazer com o rendimento dela própria. E para outras escolas, outras instituições que têm caixa, que têm um suporte de caixa para atender este momento, está sendo usado esse recurso. Só que esse recurso precisa, em algum momento, retornar, e a gente precisa também desenhar até quando a gente suporta, até quando a gente tem o caixa para avaliar e para segurar esse rojão. Por muitas vezes no mercado, a gente se depara com instituições que entram nesse processo de desconto e elas vêm para bagunçar o mercado. Então, elas às vezes são infiltradas para bagunçar o mercado. E muitas vão acompanhar, que a gente precisa acompanhar, afinal de contas, outros estão fazendo, só que outros são fortes e alguns são fracos. Então, a gente tem bastante receio no sentido de que este processo todo que está acontecendo, para este ano de 2020, talvez elimine algumas instituições. As instituições mais fracas financeiramente, elas terão dificuldades para aportar 20% de desconto e se manter até o final do período. As que não estão dando esse desconto, elas estão dando desconto pontual para os pais que precisam, e aí varia os descontos mais diversos possíveis, mas estão trabalhando numa situação bem pontual. E automaticamente, para que se possa manter viva a escola. A gente fala muita coisa de que muitas escolas muitos segmentos irão sucumbir com todo esse processo, muitas empresas irão quebrar com todo esse processo. E uma das coisas que a gente pede é que não se quebre a escola. A educação não pode quebrar. É daí que a gente faz a formação estrutural das pessoas. Então, como é que a gente vai ajudar desta forma? Fazendo esses instrumentos, pensando na escola, entendendo até onde a gente pode ir, que não sejamos emocionais, mas sim racionais na hora de dar o desconto ou de tomar as decisões, para que a gente possa saber como nós vamos terminar o 2020, ou pelo menos um desenho de como nós vamos terminar o 2020, para que a gente possa começar a pensar em 2021. Então, eu sou mãe e eu também participo de grupos de WhatsApp, onde eu ouvi, né, na escola do meu filho, nós precisamos fazer um documento pedindo redução linear para todo mundo e tal. É lógico que foi bater para mim e a resposta foi automática, né? Então, a gente precisa pensar exatamente no outro lado. Se eu começar a apertar a escola,
e se eu pedir desconto e se a escola me der o desconto, quando ela me dá 20% de desconto, ela não tem um caixa para suportar, é porque ela vinha me cobrando muito antes, e isso não é uma verdade, e acontece que ela não tem o caixa. Então, o que vai acontecer? Eu vou conseguir tirar um proveito agora, e ano que vem eu não tenho escola do meu filho. Então, esse pensamento está muito difícil de conseguir. Claro, para quem teve rendas afetadas, procurar a escola e negociar é dividir o problema. Agora, para quem não teve, fazer um aproveitamento do momento é uma coisa muito complicada de lidar. E a gente sabe que tem muita gente em relação a isso. Mas voltando para as escolas, os instrumentos que a gente precisa usar, orçamento neste momento, mais do que nunca, e a questão de decisões a que se tomar em cima de números que atualmente a gente tem. E principalmente decisões racionais e não emocionais, porque a gente precisa manter a sustentabilidade da escola. Mais do que nunca, desenhar, neste momento, a gente precisaria estar desenhando a escola ainda para 2020, na verdade, uma revisão da revisão orçamentária, porque em março a gente não tinha isso. Então, nós precisamos sentar neste momento e entender assim, vamos revisar de novo a escola, vamos avaliar de novo o que vai ser feito com a escola, de que jeito, onde é que a gente vai terminar o ano de 2020, se a gente tiver o cenário A, B, C e D. E, frente a esses cenários, tomar as decisões que precisam ser tomadas, para que a gente possa levar a escola até o final do ano, né? E já começar a pensar em 2021. A liquidez é o nosso maior problema neste momento. As escolas que, como a gente comentou, que não têm aporte, que não têm uma segurança maior, estão fazendo uma manobra, atendendo os descontos, dividindo os problemas dos clientes e, ao mesmo tempo, tendo que administrar os seus problemas internos. A preocupação grande é justamente entender quem vai sobreviver deste período, né? Quem vai conseguir passar por este período. E como o professor Antônio comentou, tem algumas instituições que já vinham com o problema, né? Que já vinham de algum tempo remanescente com problema de liquidez. Ao chegar aqui, se depara com isso, com certeza vai ter um grande problema à frente. Agora, as escolas que já vêm com uma outra estrutura mais forte, já estão com problema hoje, neste momento, mas tem uma estrutura maior e tem como se segurar. Agora, aquelas que estão menores e que têm problemas de caixa, terão problemas gravíssimos daqui para frente, até mesmo pela questão de sucumbir. Então, um instrumento para a gente poder mexer agora como sugestão é o orçamento, mas o orçamento olhando a atualidade. Já temos que olhar neste momento a revisão de 2020 e para poder, assim, ó, como é que a gente vai atuar em agosto, como é que nós vamos atuar em setembro, como é que nós vamos atuar até dezembro. Os custos que estarão aumentando, as receitas que estarão caindo, eu consigo suportar isto? Da onde eu vou tirar essas fontes de financiamento para poder manter a escola? Até onde a escola consegue ir neste novo modelo, nesse momento atual? A gente não sabe exatamente até quando esse modelo vai, mas a gente tem que estar preparado para o pior cenário, ele ser um pouco mais longo. De que forma eu consigo chegar até lá? Então, esses pensamentos precisam ser desenvolvidos junto à gestão, precisa de tomadas de decisões, e a questão da educação é um negócio como um outro qualquer, e envolve decisões difíceis, envolve decisões, às vezes, não benquistas, mas que são necessárias para a manutenção, né, a permanência da escola. Algumas instituições pensam um pouco diferente, tentam suportar dentro daquilo que podem, e outras precisam tomar decisões que não são tão amigáveis assim, como demissão de funcionários, como redução de carga horária, como negociação junto ao governo, como busca de valores, né? Por quê? Porque se eu quero manter a escola viva, eu preciso trabalhar com a questão financeira. A gente sabe que a entrega da escola é a pedagógica, e ela precisa estar forte no pedagógico. Só que se eu não tiver um financeiro que sustente essa escola ou essa instituição, eu não vou conseguir manter um excelente pedagógico porque eu não tenho dinheiro para mantê-lo. Então, quanto melhor eu for, com certeza mais dinheiro eu vou precisar para continuar sendo melhor. E esses valores precisam estar desenhados e pensados de acordo com o que a gente o momento que a gente está vivendo. Então, a gente já está pensando em 2021, temos lá a permanência até 2020,
E fica para nós a questão do quais decisões tomarem agora para que a gente possa enfrentar os próximos meses. Assim como o orçamento fala em 1 ano, o planejamento estratégico fala em 5, 10 anos, neste momento a gente tem revisões operacionais que falam no próximo mês, que fala daqui a 2 meses, para entender o que vai acontecer, onde a gente possa ter um fluxo de caixa adequado, acompanhado, um resultado já estimado e sabendo que não seja um susto daqui a 2 meses, quando a gente vê uma instituição zerada, sem resultado, por 1, por 2, por 3 meses, e até quando ela aguenta. Então, essas informações, nesse momento, precisamos fazer revisões operacionais de curto prazo, de 2 a 3 meses à frente, já tentando mitigar possíveis falhas, possíveis desvios que a gente possa encontrar nos próximos períodos. Então, para nós, fica isso. Eu não sei exatamente o nosso tempo, porque a gente tem que abertura agora de perguntas. Tamara, não sei como é que a gente está de tempo. Em 10 minutinhos ainda, Tatiane. Ah, que bom. Então, considerando, eu já não sabia até quando a gente poderia ir. Então, considerando essa situação, fica muito presente para nós o quanto a decisão é importante para que a gente possa dar sequência. Então, aqui a gente passa por vários problemas. Então, a gente tem a questão, agora a gente vai mexer no custo. Como é que a gente pode mexer em folha neste momento? Como é que nós vamos mexer em folha se a gente tem professores que estão lecionando, né? Que estão dando aula? Tem professores entrando no horário, digamos, 7h30 até o meio-dia e fazendo a sua aula normal via online, né? Automaticamente, os custos continuam. Agora, o que eu faço com a pessoa da manutenção? O que eu faço com a pessoa da limpeza? O que eu faço com as pessoas da secretaria? A gente sabe que tem algumas instituições voltando agora fisicamente para a questão de secretaria e atendimento ao público. Outras continuam só no online, também de atendimento ao público. Mas as receitas diminuíram. Automaticamente, a gente tem aqui um gap que vai ser difícil para a gente reverter dentro do próprio período, considerando que o nosso produto, ele não sofre alteração de valores durante o ano. Então, este ano, por exemplo, a gente sofreu uma alteração de valor negativa. A gente está no 2º mês dando um desconto de 20%. Para julho, nós não sabemos se nós vamos voltar, por enquanto ainda não tem nada definido. Se não voltarmos, provavelmente virá novamente o pedido dos 20% de redução. As escolas e as instituições precisam entender como lidar com isso e como fazer isso. Entender até que ponto a gente vai conseguir segurar isso. Tem instituições que nem o Cinep, que a gente trabalha e aproveita justamente para falar numa linguagem única, para tentar manter a questão desses valores dentro de uma coerência. Até que ponto a gente vai conseguir? Já estamos falando de matrículas para 2021, temos todo o investimento de campanha de marketing para ser feito. E esses valores estavam no orçamento, estão lá determinados para 2021, né? Que é a campanha de orçamento em 2020, captando alunos para 2021. Só que a nossa receita deixou de acontecer. Então, tem escolas zeradas. Vão fazer campanha de matrícula como? Vamos trabalhar em que sentido esses valores? Vamos buscar esses valores aonde? Aí a gente tem as questões de buscar os valores, buscar esses números nas menores taxas possíveis em locais onde possa ter valores de menor custo. Então, aí vem a questão do financeiro, de decidir e avaliar quais são as tomadas de valores com menor custo. Porque agora a gente tem que tratar de conseguir as coisas que forem mais adequadas para a escola, para a instituição. Os custos, as coisas de menor custo. Então, a gente tem que ver, se for financiamento aonde a gente vai ter com o menor valor. As decisões a ser tomadas agora é com a ideia de proteger o patrimônio da empresa. Afinal de contas, o nosso patrimônio está sofrendo uma redução significativa. Ah, mas é só 2 meses, mas faz muita diferença. Nós temos 12 meses de atuação, 2 meses já está certo que nós tivemos problemas, e os próximos que a gente vai ter. Então, agora, o profissional de finanças da escola, da instituição, ele é de extrema importância. O grupo de pensar a escola precisa ser ouvido.
precisa ser reunido e precisa procurar informações diferentes, de estruturas diferentes em como manter a escola. Então, não vai ter milagre nós reduzirmos a receita e não mexermos no custo. E a gente sabe que o custo, por ele só, ele baixou muito pouco. Então, a gente precisa fazer outras engenharias, a gente precisa fazer novas ideias para redução de custo, para que a gente possa sofrer o mínimo possível da linha final, que já está bastante sofrida. A gente sabe que por mais movimentos que se faça, o resultado destes movimentos ele é pequeno, porque como a gente comentou, a folha é de maior volume. E a folha, na questão de professores, permanece igual. O que se pode mexer em alguma coisa são nos outros profissionais. Que, por sua vez, a gente também tem uma pergunta. Tá, e se eu demito as pessoas de limpeza hoje e o governo libera o retorno daqui a um mês? Eu preciso estar preparada para que as pessoas que trabalham comigo possam trabalhar daqui a um mês. Então, claro que essa é um outro pensar da escola, que é manter a estrutura, porque não se sabe quando vai começar. As escolas que oferecem os serviços extracurriculares, os contraturnos, né, tem toda uma estrutura física, fixa, montada para atender isso. Então, se a gente desmonta essa estrutura e daqui a 15 dias libera-se novamente para voltar, vai contratar pessoas novas, vai adaptá-las à escola. Então, é um ruir de informações muito grande. Que decisão tomar? É um momento assim que um bom administrador surge agora, né? Porque tem muitas dificuldades. Ser administrador com mar calmo é fácil, agora ser administrador com mar revolto é mais difícil, né? Então, é onde vem os grandes pensar do que fazer e como fazer, né? Principalmente com uma consideração que a gente não sabe até quando vai isso. Então, logo no começo da pandemia, muito se falou em desmontar a estrutura fixa, que são os auxiliares, né, o pessoal do extracurricular, do contraturno, secretaria, esse pessoal que pudesse ser movimentado. Porém, mas se daqui a um mês eu volto, por um mês eu seguro. Mas e se for por 2 meses? Por 2 meses eu seguro. Por 2 meses eu seguro, mas eu já preciso buscar dinheiro em tal lugar. E se for por 3 meses? Por 3 meses, será que é vantagem eu abrir? Será que o pai quer que quando voltar, o filho dele seja cuidado por uma outra professora, ou quer que volte a mesma professora de março, quando começou as aulas, já que criou uma afinidade? Então, tem todo um processo que tem decisões muito que envolve o ser humano, né? Que envolve as questões e o próprio cliente. Então, o próprio cliente que pede a redução dos custos e que diz que a gente precisa dar, a escola precisa dar o desconto, é o mesmo cliente que vai voltar e vai dizer: eu quero a estrutura toda igual no primeiro dia que retornar. Só que para retornar no primeiro dia tudo igual, eu não posso ruir com nada. E isso significa manter custos fixos na escola que estão pesando bastante no custo do movimento e no resultado da escola. Então, são decisões muito difíceis que está sendo passada no momento e que envolve muitas variáveis. É um jogo de xadrez diariamente. Para a questão financeira, é um jogo de xadrez da onde tirar o dinheiro. Para a questão de gerencial, é como manter a escola. E aí envolve pessoas, envolve metodologia, envolve ser criativo para manter os pais engajados, porque daí os pais também estão passando por um problema diferente, né? Que é estar em casa todo esse tempo, que era uma vivência que não se tinha. Então, tem que se tratar o psicológico dessas pessoas, tem que se conseguir lidar com o financeiro, tem que conseguir lidar com os ânimos, tem que se manter a escola funcionando, tem que se dar o apoio. Então, são decisões muito difíceis nesse momento. Mas é certo? Tem certo ou tem errado? Olhando na parte financeira, a gente sempre vai dizer cuidado, porque temos problemas financeiros. E a falta de dinheiro pode vir a trazer problemas e sucumbir com a escola. Porém, olhando pelo lado gerencial e administrativo, o nosso cliente é um ser humano. E enquanto ser humano, tem várias maneiras de lidar e como chegar nisto.
mas o nosso papel aqui é lembrar da questão financeira, é lembrar que esses processos, dependendo da decisão tomada, podem trazer consequências muito perigosas, e principalmente consequências que vão se alastrar e que vão perdurar por muito tempo. Então, esse é o papel do financeiro neste momento. Por mais difícil que estejamos vivendo, o financeiro vai trazer sempre o viés do número. Ele sempre vai trazer, olha, a decisão que vocês tomarem, deixa eu transformar ela em dinheiro, para que vocês possam estar apoiados e saber que esta é uma boa decisão. Ou se ela não é a melhor decisão financeira, mas que a gente tenha conhecimento dela e possa dizer, não, eu estou ciente que isto vai me afetar por tanto tempo. Então, o principal neste momento é a gente saber o tamanho que a gente vai levar sobre essa pandemia toda que nós estamos passando, para saber exatamente até que ponto a gente pode ir e até que ponto a gente suporta ir, né? E que decisões a gente pode melhor tomar. Até porque para argumentar com o pai ou para argumentar com o cliente, a gente precisa ter esses números na mão. A gente precisa ter o orçamento que a gente compôs e a realidade do que está acontecendo. Porque quando pedem para olhar, eu quero olhar os custos da escola neste momento. Mas os custos da escola nesse momento estão praticamente os mesmos, com minimamente menor. Queres olhar os novos custos que nós teremos a partir do retorno? A gente nem tem noção exatamente dos custos que nós vamos ter a partir do retorno. Sabemos que eles são grandes, mas não temos a noção de quanto. E que isso vai impactar também na receita. Embora a receita volte para o 100%, acabando os descontos, eu passo a ter um monte de custos que eu não tinha antes. Menor número de alunos em sala de aula, eu tenho que aumentar o número de sala de aulas, eu vou ter que aumentar o número de professor, eu vou ter que fazer turma de tarde, de manhã, eu vou ter que aumentar álcool gel, máscara, higienização. Quais são o tamanho do custo que vai aumentar? Então, este ano de 2020 foi uma experiência, está sendo uma experiência, onde a gente teve todas as variáveis, a gente teve a receita afetada, a gente teve os custos afetados, a gente tem para menos um pouquinho nesse período e os custos afetados para mais no retorno, por coisas, mais pessoas sendo contratadas para higienização, mais variáveis acontecendo dentro da escola, que a gente ainda não consegue nem mitigar exatamente o tamanho disso. Então, de que forma que a gente consegue minimizar? Tentando desenhar, tentando colocar no papel, tentando trazer os custos efetivos dentro daqueles cenários, neste momento, cenários para 2, 3 meses, onde a gente possa descrever os possíveis viés, os possíveis caminhos que a gente tem para trilhar nos próximos períodos. Então, aí vem a questão financeira, para ajudar, vem a questão pedagógica, para trazer o seu ponto, né, para poder chegar a essa conclusão, e vem uma direção da escola que precisa se apoiar nesses 2 patamares, financeiros e pedagógico, e humano, e tomar uma decisão de como levar os próximos meses, né, que serão meses difíceis, né, teremos, tomara que em breve a gente já consiga sair desse sufoco, né, ou pelo menos conseguir voltar, porque voltando parece que as coisas estão um pouco mais dentro dos números desenhados, mas enquanto não voltar, nós teremos todo esse processo pela frente para trabalhar. Tatiane, obrigada pela tua presença nessa nossa primeira parte. Agora, então, convido o nosso diretor, Iron Miller, para fazer a mediação desse momento de perguntas com os palestrantes e podem encaminhar suas dúvidas pelo QIA disponível na barra inferior da tela de vocês. Muito bem, boa tarde aos participantes do evento Gestão Financeira em Tempos de Pandemia, que já é o nosso 7º encontro, né? Já se tornando tradicional esse nosso horário, né? Esses nossos encontros às sextas-feiras à tarde, com a clientela do Cinep, seus associados. E vamos às perguntas. Aqui, o pessoal buscando algum aconselhamento, né? Então, na verdade, buscando uma certa consultoria aqui. E vamos lá. A primeira pergunta, professor Antônio, a instituição que vai em busca de financiamento, né, para fazer frente aos seus custos, o senhor aconselharia que buscasse financiamento de médio ou longo prazo, considerando que o longo prazo sempre é mais caro? Claro, com certeza. Bom,
As fontes de financiamento para organizações são 3, basicamente. 3. Tem as de curto prazo, as de longo prazo e as próprias. Tá? Num cenário de normal, não é? Vamos imaginar que a organização tenha uma estrutura financeira dentro dos princípios básicos organizadas, ela trabalha com reservas. Assim como as cooperativas, como as sociedades anônimas, por exemplo, tem lá a reserva legal, a reserva de contingência, tem várias reservas. Reservas de lucros. Tá? Tem alguns autores que dizem assim, bom, dos lucros que uma organização gera no ano, 30% fica na reserva, 30% é reinvestido e 30% vai para o proprietário. Tá? Se essa organização tiver reservas, a melhor fonte de longo prazo neste momento são as reservas. Tá? A melhor fonte é essa, porque não gera obrigações no longo prazo. Se não tiver reservas, ela tem que observar ativos que não estão sendo utilizados de forma operacional. Que ativos são esses? Tem algum prédio que possa ser liquidado? Tem algum carro que possa ser liquidado? Tem alguma coisa que não faz parte, tem algum terreno, tem algum item do ativo que está imobilizado e que não está gerando resultados nesse momento, então liquida e usa isso para cobrir aí as suas despesas, seus custos de natureza operacional. Aí, bom, não tem reservas, não tem ativos que possam ser liquidados. Aí eu tenho que pensar nas fontes de curto prazo, negociar com fornecedores o maior tempo possível. É claro que para uma escola os fornecedores são de quê? De papel, de luz, de água, quer dizer, não tem muito o que negociar com isso. Mas, enfim, se tiver fornecedores, negocia por um tempo maior possível. Se forem fontes de longo prazo, aí se pensa, bom, é que no Brasil tem o BNDES, olha, existem situações, existem instituições trabalhando com certificado de recebíveis, quer dizer, estão comprometendo os recebíveis no longo prazo a uma taxa que não é tão barata assim, tá? Mas aí entra a sua colocação aí, bom, o juro não é barato, o preço não é barato, tá? Quanto mais longas forem as fontes de longo prazo, o preço não é barato. Então, e aí, enquanto a colega Tatiana falava, eu pensava justamente nisso, tá? Às vezes, dependendo da natureza da organização, e aí eu volto, dependendo da natureza da organização, se ela é uma entidade sem fins lucrativos, ou se ela é uma entidade da comunidade, talvez uma das fontes de recursos seja de capital próprio. Isso é o quê? É fazer uma campanha na comunidade, é fazer uma campanha se for confessional, enfim, se não tem dono, o dono é a comunidade ou é a entidade confessional, é um momento ímpar, é um momento único. Na história, na nossa vida, talvez não aconteça e não aconteceu. Talvez tenha que se voltar aos princípios, ao começo, às origens, né? E tem que acontecer um aporte de capital, como bem diz a colega Tatiana, como bem diz ela, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês e no quarto não sei o que fazer. Bom, tem essas coisas, isso que não dá para fazer milagre. Ou é imobilizado que não está sendo usado, ou é reservas, ou é negociar o curto prazo no máximo possível, ou encontrar uma fonte de longo prazo que vai ser onerosa
né, como o certificado de recebíveis, ela é onerosa, ou eu tenho que buscar aporte com os proprietários. E os proprietários, essa é a comunidade. Vai ter que ter uma conscientização. O pai vai ter que ser convencido que aquela escola vai precisar existir por mais um período, por 6 meses, enfim, ela vai ter que receber um suporte. Senão, não tem o que fazer, não tem. Não dá para... Não tem onde buscar recursos. São essas as formas, não tem outras. Tá? Ok. Acho que está respondido. Essa aqui é a pergunta da Yane Crestani. Eu acho que a Tatiane pode responder. Num cenário realista, qual seria o percentual ideal de despesas com folha de pagamento sobre o faturamento? Eu vou pedir uma permissão para a Daiane pegar uma carona na pergunta dela aqui, então, e dividir em 2 momentos. Qual seria esse percentual sem pandemia e qual seria esse percentual com a pandemia? Quer dizer, até onde a escola pode comprometer com folha de pagamento num momento desses, né, que nós estamos passando agora? Tá? Com a permissão da Daiane, que a pergunta dela não diferenciou isso, mas achei de colocar junto aqui, né? Então, qual seria o percentual de despesas com folha de pagamento sobre o faturamento numa situação sem pandemia e com pandemia? Bom, vamos lá. Numa situação sem pandemia, também depende da estrutura de cada escola, porque, na verdade, a gente tem 3 composições, né? A gente tem a questão da receita, o custo e o lucro, ou o resultado final. O custo, ele tem um percentual bastante elevado da questão da mão de obra, né, principalmente professores, e tem a parte administrativa, e sem pandemia, a gente sabe que na parte do custo, a mão de obra, a questão da folha de pagamento, em relação à receita, ela está na casa dos 55%, 60%. Por quê? Se eu tenho 55% de folha, me sobra 25% a 30% de manutenção, que aí envolve o resto tudo, né? A gente está falando de luz, de água, de TI, de manutenção, principalmente material e serviço de terceiros, que são um percentual muito alto também, manutenção como um todo, né? Então, se eu tenho 55% de mão de obra, eu tenho 25% já a 30% de manutenção. Se eu somar 55 com 25 a 30, por aí, eu já estou falando de 85% do meu custo, né? Em relação à minha receita. O que me sobrou na última linha? 15%. 15% de resultado. Esse 15% de resultado, nossa, que tanto! 15% de resultado. E os investimentos? Os investimentos saem desses 15%. Então, quando a gente diz assim, mas uma escola que tem 10% de resultado é muita coisa. Mas ela tem que pagar desses 10%, ela tem que pagar todo o investimento, ampliação, outras coisas que não fazem parte da operação mensal. Agora vamos falar de pandemia. Pandemia, em tese, se eu não tivesse movimento nenhum nas minhas receitas, eu manteria os mesmos percentuais. Porém, a minha receita está caindo, ou seja, eu tenho menos número de alunos, isso já me dá uma receita menor, e eu tenho uma coisa chamada desconto obrigatório que está se dando para os alunos, para os pais, no caso, alguns lineares e outros trabalhados com cada pai. Automaticamente, a minha receita, que antes era 100, ela está variando na casa de 75% a 80% da receita anterior. Então, quando eu tenho 75% da receita anterior e eu mantenho a minha mesma folha, ela vai a 75% de participação na receita de venda, na receita de alunos, né? Se eu tenho 75% de folha e eu continuo com 25% a 30% de manutenção, qual é o resultado final? Menos 5. 0, menos 5. E isso para os gestores, casualmente eu passei por isso muito próximo agora desses dias, uma gestora me perguntou, mas o que aconteceu com a minha folha que subiu para 70 e tantos %? Eu falei, não foi a sua folha, foi a sua receita. Na verdade, a história do cobertor curto, né? Exato, faltou cobertor para tapar o pé. Então, quer dizer, essa participação, então, a pandemia em si,
o percentual deveria permanecer o mesmo, 55%. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo que a minha receita, a minha base está menor. Quando a minha base está menor, eu tenho maior participação. Então, assim, ó, até onde a gente poderia ir? No máximo, a gente poderia ir a um resultado zero. Isso é a minha opinião. A um resultado zero e sabendo que eu já sacrifiquei investimentos futuros. Agora, no momento que a gente vai a resultado negativo, a gente está pagando para trabalhar. Perfeito. A próxima é mais aconselhamento aí, Antônio. Quase que invadindo aí o departamento de marketing. A Fabiana Brum, da Escola Divino Mestre, na verdade, ela solicita uma sugestão de processos de renovação de matrícula para 2021. Olha, é uma preocupação que nós temos também aqui na instituição. Nós pensamos que em 2021, sendo otimistas, então, tá? Um cenário otimista, que as coisas tendem a se estabilizar, tá? É claro que tem lá, os ingleses ainda falam em pandemia em 2021, enfim, mas vamos tentar ser otimistas em 2021. Os processos de marketing hoje nas organizações se modificaram muito. Os tradicionais canais e as ferramentas de marketing se modificaram demais. É importante para as organizações pensarem e avaliarem o marketing digital, tá? O nosso cliente hoje, ele é digital. Ele tem lá os tradicionais meios ainda, o jornal, a rádio, a visita, enfim, tem todos esses ainda. Mas o marketing e a abordagem digital, ela está crescendo e tem um resultado incrível, tá? Então, é importante que se observe e se puder destinar, se sobrar algum recurso aí para destinar para esse fim, né, que se destine para esse fim. E, claro, o principal de todos é o próprio cliente, tá? Esse é o que faz o melhor marketing. Então, se uma escola estiver preocupada em preencher as suas vagas para 2021, ela tem que se preocupar com o pedagógico, com a sua proposta pedagógica, com aquilo que ela promete, ela tem que cumprir, e o seu próprio cliente vai trazer outros clientes, sem dúvida nenhuma. E boca a boca. Eu não posso fazer nenhuma afirmação aqui dizendo que 2021 vai ser normal e vai ter crescimento, tá? Eu estou dizendo aqui que é um cenário otimista, nem é o realista, cenário otimista, que a gente consiga iniciar 2021 com uma certa normalidade, aí, igual iniciamos 2020, pelo menos. Tá? É isso. Mas eu queria, antes ainda, tá, Iron? Eu vou voltar um pouquinho para a pergunta anterior sobre as fontes. Talvez os colegas já conheçam, tem instituições aqui que estão buscando fontes de recursos nos próprios funcionários. Tá? Tem parte dos salários sendo destinados, tem aí 15%, 20% por um período que é destinado para isso, negociando com o sindicato, fazendo todo o acordo legal que tem que ser feito. Então, por algum período, os funcionários ajudam a financiar as operações. Tá, isso tem instituições grandes aqui no estado fazendo, uma pelo menos, não vou dizer o nome aqui, mas tenho certeza que está com esse projeto, busca nos próprios funcionários, já que eles são uma principal fonte de despesas. Né? Sim. Mas é o extremo, isso é o extremo. Sim, buscando a manutenção dos empregos também, né? Isso, temos uma pergunta aqui da Escola Pan-Americana, Luciane Fernandes. Seria a liquidez, para a Tatiana, ela até nominou aqui já, para a Tatiana a pergunta. Seria a liquidez nosso principal norteador frente ao dólar? Como o pior cenário pandêmico poderia ser moldado
deveria tangenciar um período de 12 meses? Acho que dá para dividir a pergunta em dois aqui, né? E são, na verdade, duas perguntas. A questão da liquidez, né? Nosso principal norteador frente ao dólar, é porque a escola pan-americana tem essa particularidade, né? Ainda Que é a questão do dólar, de sofrer a oscilação do câmbio. No caso, né? no caso, nos últimos dias o dólar andou oscilando bem para cima, né? E a segunda parte, a questão, como seria o pior cenário pandêmico, poderia ser moldado, deveria tangenciar um período de 12 meses, né? Qual o período aí a ser envolvido aí no planejamento, né? Tendo em vista que a pandemia não tem data para terminar, né? Ela começou, mas não tem data para terminar. Então, qual o período aí que seria utilizado? Bom, vamos por parte. Então, eu vou pegar a primeira pergunta, que é a questão do dólar, e é bem interessante porque isso para mim também é uma novidade, né? Uma escola dolarizada, no caso, acompanhando o dólar, né? Nas empresas isso é muito comum, só que também nas empresas, a qualquer momento, a gente pode revisar os valores do produto. Na educação, já se torna diferente, porque a gente faz um valor previsto para o ano inteiro. E, na verdade, a escola ela é cobrada X reais no ano. E aí se divide em planos de pagamento de 12 meses, de 10 meses, de 13 meses, mas, na verdade, o custo dela, o valor dela cobrado, desculpa, não é custo, o valor dela cobrado, ele é um valor anualizado. Então, quando tu vende um produto e no meio do caminho tem uma oscilação altíssima de dólar, tu realmente vai ter que revisar. Não sei se tu vais conseguir buscar essa diferença com os pais ou com o cliente, ou se tu vai ter que suprimir isso através das tuas despesas, porque se trata de um contrato já formatado. Agora, se esse contrato poderia ter banda, ele poderia dizer assim, a base de dólar baseado, ultrapassando tantos por cento, o valor do contrato é revisto para mais ou para menos, se for uma coisa indexada ao dólar. Então, essa é uma sugestão, né? Um movimento diferente também para mim, mas eu acho que em termos, assim, olhando pela minha vivência de empresa, a questão das bandas, onde ela dá esses limitantes para mais e para menos, indexado à moeda estrangeira, é algo que possa te preservar em relação a essas oscilações. Por outro lado, lembrando que os custos, né, alguns são em dolarizados e outros são reais, né? Então, também tem situações pertinentes ao custo que fazem parte da questão do Brasil. A segunda pergunta, eu diria assim, eu trabalharia num cenário em dois momentos. Eu trabalharia olhando 3 meses. Nesse momento, eu montaria uma previsão de 3 meses com um cenário pessimista e faria um segundo cenário pessimista de 6 meses. E iria revisando todos os meses. Então, assim, a gente faria, como sugestão, faríamos em junho um período de 3 meses como sendo o orçamento operacional a ser trabalhado e um outro de mais 6 meses. A partir de julho, faria mais 3 meses, com mais 6 sendo revisado, porque a gente não tem noção exatamente até quando vai. E a gente já, se a gente estiver falando de julho, nós já estamos chegando em 2021. Porque se eu fizer uma revisão de 6 meses, eu já estou chegando em dezembro. E se chegar a agosto, eu já estou avançando lá em 2021. E em agosto ainda está colidindo com a questão de montar o orçamento de 2021. Então, como sugestão, eu trabalharia com 3 meses operacional, ele é cabeceira, revista a cada mês e também uma projeção de 6 meses, para ter uma noção. 12 meses eu já acho que estaria já mexendo com a própria questão orçamentária do ano seguinte. Perfeito. A próxima pergunta, professor Antônio, é mais uma de invasão de área aqui. Nós vamos invadindo a área do marketing. O interessante em trabalhar com palestrantes que trabalham na área é porque a gente pode, né, usar todas as áreas da instituição e que eles têm conhecimento. Então, a Mônica Stormovski, encantar os alunos ainda é uma das melhores táticas de marketing? Olha, encantar o aluno já é mais
fazer mais do que a escola prometeu, tá? Então, se a gente já presta o serviço prometido e o aluno fica satisfeito, para a escola já está excelente. Agora, se o aluno fica encantado, é melhor ainda. Essa teoria, esse conhecimento do encantamento, ele vem do Disney, né? Da Disney. Tem vários livros aí que falam sobre o marketing do encantamento. É o aluno receber mais do que espera. E se uma escola consegue fazer isso, certamente ela tem o seu melhor marketing. Certamente, eu conheço a Mônica, né? Então, e sei, acho que até do que ela está falando. Mas é isso, tá? Se eu conseguir encantar e ele perceber que recebeu mais do que procurava, excelente. Porque o marketing está excelente. Perfeito. Nós vamos... uma última pergunta, que nós já estamos também com o tempo estourando aí, né? Não queremos que ninguém perca o jantar dos Dia dos Namorados, então nós vamos ser rigorosos aqui no nosso tempo. O que fazer com as turmas que se extinguirão, porventura, agora no meio na retomada? Isso é, até o retorno, digamos assim, do próximo ano. Demitir, considerando o custo do capital humano, quer dizer, o que está se perguntando aqui, a verdade é essa. Demitir um professor bem preparado, bem treinado, por um período aí de 6 meses que vou ficar sem a turma. É caro manter o professor, sem dúvida. Mas, levando em consideração o custo do capital humano, a preparação desse professor, o que fazer com esse professor até a retomada e a esperança que tenhamos turma para ele novamente o ano que vem? Iron, deixa eu me meter aqui, desculpa que eu entrei, eu estava ouvindo, quero parabenizar a Tatiane e também o Antônio, foram palestras incríveis. Eu só quero dar um pitaco aqui sobre a última pergunta, sempre lembrando que falamos muito em custo. O custo de manter um aluno, ele é muito menor do que um custo de conquistar um aluno novo, né, Antônio? Então, o fato de a gente investir nos alunos que estão com a gente, nós vamos economizar em marketing. Porque se tu mantém um aluno, tu não precisa buscar aluno novo para o lugar daquele que vai deixar a nossa instituição. Então, é muito importante sempre lembrar isso. O encantamento, além de manter o aluno, é um aluno que nós já temos, que não precisa ser conquistado. Não que não tenha que conquistar o aluno, se conquista o aluno dia a dia. Mas é muito mais barato do que investir em qualquer mídia que seja para trazer um aluno novo. Desculpa o pitaco, mas eu estava gostando tanto que eu não consegui me segurar aqui, tá, Iron? Perdão. Perfeito. É para quem essa pergunta, Iron? Não, ela fica como pergunta de despedida dos dois. Então, acho que um responde, o outro complementa. Fiquem à vontade. Posso dar uma opinião, então? Perfeito. Eu diria o seguinte, são decisões bem difíceis, porque as duas envolvem dinheiro. Uma demissão tem o custo de demissão, a contratação de um novo professor daqui a 6 meses tem todo um treinamento cultural e tudo mais que precisa ser inserido nesse profissional. Só que para eu ter tranquilidade, para eu tomar essa decisão, eu precisaria avaliar os custos, no sentido assim, o quanto eu tenho para aguentar, o quanto tempo eu aguento. Se eu consigo aguentar por mais 6 meses, 7 meses, 8 meses, a permanência desse professor para retomada, eu acho que é mais barato do que a demissão. Agora, se eu não tenho condições de manter isso, os meus custos para absorver um capital externo é muito caro, eu vou ter que passar pela questão da demissão e da nova contratação, e aí é o pênalti por não ter essa reserva para poder suportar essa decisão, uma opinião. Professor Antônio, alguma consideração complementar aí? Exato, só reforçando que o que vale nesse momento é a liquidez. Quer dizer, a escola precisa pensar em pagar as contas. Se ela avaliar que não há outra alternativa, ela vai ter que fazer o desligamento. Agora, perfeito,
não se desliga o professor, a menos que seja em caso extremo, porque nós vamos pensar que queremos crescer novamente pós-pandemia, queremos formar turmas pós-pandemia, e esse professor ele vai estar levando conhecimento, ele vai estar levando treinamento, ele vai estar levando a cultura da organização dessa escola, talvez para outra escola, tá? Então, tudo que foi investido, enfim, o conhecimento que ele tem está indo para outra escola. É um ativo intangível. Eu estou me desfazendo de um ativo intangível que gera muito valor. Então, a decisão realmente ela tem que ser pensada na liquidez. Eu tenho que olhar para o meu caixa e ver se não existem realmente outras alternativas. Perfeito. Então, chegamos ao final das nossas perguntas. Agradecemos aí os palestrantes, a sua disponibilidade nas respostas às perguntas aí dos participantes. Eu devolvo a palavra para o Bruno. Para mim. Ah, ok. Perfeito. Então, obrigada, gente. Obrigada aos nossos palestrantes, o diretor Iron. Obrigada pelas contribuições de todos nessa nossa tarde. Prof. Bruno, quer fazer alguma colocação? Não, eu até poderia falar, mas o Iron ele já passou para ti, a gente encerra, tá ótimo. Quero parabenizar o que eu já fiz, parabéns, Iron, pela nossa condução, e parabéns aos dois palestrantes. Não tem mais nada a acrescentar. Eu estava aqui de camarote assistindo. Então, tá. Então, antes de finalizar o evento, só um lembrete importante: quando fecharem a tela da reunião, cliquem no botão de continuar para responder a nossa pesquisa de satisfação. A opinião de vocês é importante para nós. Então, em nome de toda a equipe do CINEP, a gente agradece a participação de todos e tenham todos uma boa tarde.